Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria indica que as exportações brasileiras aos Estados Unidos serão afetadas pelo tarifaço. Segundo a CNI, 77,8% de toda a pauta exportadora do Brasil está sujeita a alguma taxação adicional. Sejam aquelas taxações gerais para produtos, por exemplo, aço, cobre e outros produtos parelhos, seja a tarifa de 10% ou mesmo a tarifa de 50%. Para repercutir estes dados, nós falamos agora com Constanza Negri, gerente de Comércio e Integração Internacional da CNI. Seja bem-vinda à nossa programação, é um prazer tê-la por aqui. Bom dia, Gabriel. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante para a indústria. Perfeitamente. Olhando de forma geral, este efeito pode ser sentido por toda a pauta exportadora praticamente. O que está de fora? A gente fala de 78%. Tem alguns produtos que ainda não vão ser afetados por este tarifaço? Vocês enxergam essa possibilidade? De fato, Gabriel, acho que o primeiro ponto é que quando a gente olha esse universo de alíquotas tarifárias, esse número de 77, ele considera tanto alíquotas que vão incidir diretamente, especificamente o Brasil, como aquelas setoriais que você mencionava, que são destinadas a diferentes países, não só o Brasil, mas que sem dúvidas também afetam as exportações brasileiras. Quando a gente olha o universo que de alguma maneira ficará isento, esse universo no nosso levantamento gira em torno de 22% da nossa pauta exportadora e ele se concentra principalmente no setor da indústria extrativa e, em alguns casos específicos, no setor da metalurgia. Então, a mensagem e a nossa preocupação é que, embora alguns setores, e isso é uma questão importante, tenham conseguido, vamos dizer assim, um relativo alívio, dadas as últimas medidas anunciadas, ainda há um universo relevante das exportações brasileiras que deverão enfrentar alíquotas, e se trata de alíquotas tarifárias adicionais àquelas que elas já têm previstas no seu dia a dia nas exportações para o Brasil. Nós estamos trabalhando para juntar forças com as nossas contrapartes nos Estados Unidos para sensibilizar. Não temos dúvidas que os impactos desses aumentos tarifários trarão prejuízos e já estão trazendo prejuízos para o dia a dia, para a economia brasileira, mas também para os Estados Unidos, para o consumidor e para a própria economia nos Estados Unidos. Ter essa percepção dos efeitos, a gente já está sentindo o efeito do tarifaço na economia brasileira, começou recentemente, o tarifaço de 10% já é um pouco mais antigo, já acontece há um pouco mais de tempo. E eu queria justamente entender essa questão pela parte de vocês. Quando você se refere aos efeitos que já são sentidos, quais efeitos são esses? Esses efeitos, Gabriel, existem formas de a gente poder ter uma estimativa numérica, mas eu acho que o mais relevante para essa estimativa numérica é ainda cedo, como você mencionava, só estão em vigor aquelas do 10%, mas a gente recebe uma miríade de consultas no dia a dia e de preocupações das empresas que estão atuando no seu comércio com os Estados Unidos em relação a produtos que antigamente não tinham essa alíquota adicional e que hoje eles já deverão enfrentar essa alíquota adicional, em alguns casos de 40%, em alguns casos de 50%. Então, a primeira consequência há um cenário de uma imprevisibilidade, de uma incerteza para as operações das empresas que causa talvez efeitos negativos difíceis deles serem quantificados, mas que sem dúvidas acabam afetando muito as exportações brasileiras. Quando a gente olha os efeitos em termos de PIB, de exportações, aí a instrumento principal ele se dá por meio de projeções. Então já existem levantamentos que mostram que no cenário atual, o PIB do Brasil poderia ter um impacto de torno de 20 bilhões, mas isso sendo conservadores no curtíssimo prazo, as exportações em torno de 50 ou 45 bilhões. Então, há uma série de fatores que não deixam dúvidas para nós
de que os efeitos eles já estão se fazendo presentes no dia a dia e que se nós não revertermos ainda os setores que ficaram dentro dessas alíquotas, esses efeitos poderão se fazer presentes também nos números da economia brasileira. Agora, quando falamos sobre alternativas para essa quantidade de efeitos, para essa quantidade de itens que serão impactados pelas tarifas, nós temos alternativas para escoá-los a outras economias ou até consumi-los aqui internamente na economia brasileira? Da parte da CNI, vocês têm essa percepção de que o Brasil tem outros caminhos? Ó, eu escutava você, Gabriel, um pouco mais cedo, e eu acho que você colocou um ponto muito relevante em relação a essa questão das alternativas, sobretudo quando a gente olha as tratativas com a Índia. Acho que a percepção da indústria é que é preciso de um pragmatismo e que a solução em relação aos Estados Unidos, ela passa por um leque de frentes que são complementares e que elas são simultâneas. Nós precisamos, por um lado, continuar negociando com os Estados Unidos para minimizar e tentar isentar o máximo de produtos que estão sujeitos a essas alíquotas adicionais. Por outro lado, precisamos continuar em relação e aprofundar medidas de mitigação de curto prazo que estão ligadas a questões de capital de giro, de aliviar a essas empresas que estão sendo impactadas nas suas exportações. E, em terceiro lugar, como você mencionava, em relação a outras opções. Essa questão das outras opções é uma agenda na qual a indústria já vem defendendo, ela não nasce agora por causa dos Estados Unidos. É claro que o Brasil ainda tem um desafio de aumentar e aprofundar sua integração produtiva, sua integração ao mundo, nos fluxos de comércio de forma qualitativa, e o que nós entendemos que, diante desse cenário, ela toma uma relevância e a gente tem uma necessidade de que ela seja acelerada de alguma maneira. Mas é preciso cautela no momento de a gente se atentar de que essa agenda alternativa de mercados, ela não suscita resultados de um dia para o outro, há questões de contratos do ponto de vista de operações das empresas, mas também há tempo de negociações de acordo. Então, na nossa visão, quando a gente olha essa agenda alternativa de mercados, que na verdade, na nossa perspectiva, ela é complementar, ela não é alternativa, ela se concentra na priorização da implementação do acordo União Europeia-Mercosul, do avanço das negociações com o Canadá, do avanço da implementação do acordo com o EFTA e também nas negociações com o México. Essas são áreas nas quais a indústria tem um consenso de que o Brasil precisa avançar na sua agenda de integração econômica com esses parceiros. Perfeito. E aí, quando a gente fala, por exemplo, sobre tentar mitigar os efeitos da economia brasileira, desenha-se, neste momento, um plano de contingência, deve ser apresentado na próxima terça-feira. Pela percepção da CNI, ele seria talvez importante para reduzir os impactos para o empresariado, para as empresas que estão atuando aqui no Brasil e, claro, para os seus funcionários que seriam indiretamente impactados pelo tarifaço? Sem dúvidas, ele tem uma relevância enorme porque quando a gente olha as exportações para os Estados Unidos, a principal participação nessas exportações, mais de 80%, se dá pela indústria. Exportação de bens com alto valor agregado que geram emprego, então, por consequência, quando elas são impactadas, inversamente proporcionais são riscos na economia brasileira. Então, em relação a essas medidas de mitigação, nós estamos com uma expectativa muito grande. A CNI tem mantido um diálogo muito estreito junto às diferentes áreas do governo do Brasil para discutir propostas. Entendemos que essas medidas precisam se concentrar em áreas de facilitar, aumentar financiamento para capital de giro, em prazo para as operações das empresas e dar adiamento, em algum caso, para pagamentos de tributos e também em aumento e acelerar trâmites de ressarcimento de créditos que são muito importantes para mitigar e aliviar a pressão nessas empresas que hoje em dia exportam para os Estados Unidos e serão impactadas negativamente. Constanza, obrigado pelos dados, por compartilhar conosco esta pesquisa e os impactos para o setor industrial e, claro, para todo o restante da economia brasileira. Sempre bem-vinda à nossa programação. Um ótimo dia, uma boa sexta-feira.
Muito obrigada a você, Gabriel. Agradecer. Ótimo dia. Obrigado.